Bom, se você está nesse vídeo é porque quer ler alguma obra de Avalon e não tem ideia por qual começar, ou qual seria melhor para começar. Mas sente-se que eu vou lhe explicar tudo o que precisa. O principal é saber que Avalon se trata de um universo compartilhado de histórias, algo semelhante ao universo Marvel, mas onde cada história possui núcleos próprios, tendo poucas relações com as demais, e não sendo dependente de uma ordem para compreensão total. As obras possuem sim ligações, mas nada que prejudique sua leitura, por conta dos elementos que são explicados periodicamente. Mas se você quiser saber o básico do básico sobre o universo, esse vídeo irá introduzi-lo. Primeira parte, a lenda dos 7 anos. No início, tudo era negro, um universo escuro suprimido apenas de um vazio infinito sem vida. Mas em meio a tudo isso, havia um primordial. Em algum momento, esse primordial percebeu que iria morrer, e nisso criou 25 planetas com 50 deuses para se desenvolverem. Em 1000 anos, todos os planetas virariam um só, e as sociedades deveriam coexistir diretamente com isso. O ponto principal do início é os deuses e o primordial. Não é falado muito sobre o primordial justamente porque nem mesmo os deuses sabem como ele é. Cada um dos 50 deuses criados representa algo, seja um sentimento, conceito ou até mesmo 3 deuses que simbolizam lugares. No caso, cada deus reivindicou seu papel e se estabeleceu com o tempo. Os primeiros 7 anos foram muito importantes, por definirem coisas cruciais, como o conceito de tempo e a matemática, mas duas coisas foram de extrema importância. A primeira foi as criações do deus Fauno. Foi ele que criou os elementos primordiais e compartilhou eles para que demais deuses pudessem desenvolver com isso. Mas o principal foi a descoberta, entre aspas, do baralho de tarô. Eu falo entre aspas porque ele simplesmente surgiu do nada, sendo algo extremamente perturbador pela complexidade e origem completamente desconhecida. O baralho de tarô guiou os deuses para que eles entendessem o que é uma estrela e um sol, por exemplo. Mas o principal ponto do baralho é que as cartas estão vinculadas com cada ser vivo. O baralho possui 22 figuras chamadas de arcanas, e todo ser vivo possui uma que representa sua personalidade ou o destino dela. Nisso foi criada uma teoria de que um exército perfeito teria uma pessoa de cada arcana, mas ninguém possuía a arcana de número 21, a carta do mundo, tornando disso apenas uma lenda urbana que ecoou pelo tempo. No ano 6, o Fauno, em conjunto com Yeshua, criaram a primeira forma de vida além dos deuses, no caso um ser humano chamado Adan Kadmon. Isso estabeleceu uma geração de outra espécie que deveria proteger a humanidade, anjos, os primeiros vitruvianos. Parte 2. Período de grandes desenvolvimentos. Bom, essa parte anterior foi o início do início, e agora vem as partes mais específicas. Após consolidarem os humanos, a fórmula deles se espalhou e deu origem a outras raças, como elfos e anões, valendo dizer que a maioria das raças possuíam 2 a 3 deuses para representar elas. Depois da civilização dos anjos, 3 deles se destacaram, esses sendo Lúcifer, Metatron e Satanael. O poder imenso da espécie dos anjos trouxe uma necessidade nos outros deuses de criarem seres igualmente fortes. Nisso, a deusa Tetra, em conjunto com a deusa Lavince, estudaram a estrutura humana, criando os teoremas vitruvianos, que deram origem ao conceito de vitruviano. Como na obra, os deuses não podem ter filhos biológicos, os vitruvianos ilustrariam deuses de mitologias reais. Por exemplo, na obra apenas Zeus, Hades e Poseidon são deuses, o resto do Olimpo é composto apenas por vitruvianos. Em outro planeta e em outro contexto, em uma de suas inúmeras lutas, Sun Wukong ganhou de seu oponente, Quan, um bastão mágico, cujo tinha um poder insano e pesava 6 toneladas. Esse ato de gratidão foi o primeiro contato para o desenvolvimento das artes marciais místicas. Porém, no ano de 450 ocorreu a grande migração. Satanael e Lúcifer reuniram um exército e deram um golpe atacando Beelzebu, tornando assim Lúcifer o novo deus do medo e o rei demônio que imperava. Esse evento deixou todos os deuses incrédulos e com medo de Lúcifer, que agora possui uma das raças mais fortes a seu dispor. E com isso começa... Parte 3. O maravilhoso começo do fim. Com a ascensão de Lúcifer, muitas coisas aconteceram. Os titãs tentaram derrubar o panteão grego, gerando a titanomaquia. Inúmeros grupos se formaram para aumentar seu poder bélico, e alguns deuses até mesmo se uniram a Lúcifer. Em contrapartida, Satanael, que tinha acabado de trair Yeshua, também traiu Lúcifer, se tornando uma grande ameaça para todos os deuses. Em seu período de atuação, Satanael traiu 5 deuses, até que simplesmente sumiu e foi dado como morto, porém o corpo nunca foi encontrado. Ao mesmo tempo, todos os deuses começaram a trabalhar a todo vapor, gerando uma revolução obrigatória para combater os demônios. Junto disso, o Fauno foi cobrar os favores que ele tinha feito, e como todos os deuses deviam para ele, surgiu um boato interno de que ele estava tentando criar um vitruviano perfeito para combater Lúcifer. Para proteger a humanidade, Yeshua e Odin criaram uma aliança, juntando o poder angelical com os traços nórdicos. Porém, graças a previsões do Deus da vida, inúmeras profecias sobre o colidir do mundo repercutiram entre as populações. Assim, o inevitável ocorreu. Parte 4. Avalon, desgraçado mundo das auroras.
O primordial morreu no ano 1000, gerando a colisão dos mundos. Todos os 25 planetas foram rasgados e recortados em um único local, criando um planeta semelhante à Terra, mas com um tamanho superior e locais diferentes. Importante dizer também que nesse novo planeta existia uma lua orbitando, sendo essa a primeira vez que as pessoas conceberam o conceito de uma lua, já que até então as luas nunca existiram. Mesmo sem muitas informações sobre a origem do nome, todos os deuses chamaram esse novo planeta de Avalon, e logo os fiéis começaram a fazer o mesmo. Porém, agora inúmeras pessoas diferentes, com características, gostos, raças e crenças, estavam em um único lugar. Foi então que o real problema começou, a guerra que construiu o mundo e o consolidou como um todo. Nas Américas, colônias foram restabelecidas, gerando uma miscigenação de raças que foram afastadas de seus deuses. Logo, muitos povos foram massacrados, gerando uma difusão de ideias e assim criando vários clãs e reinos pelo lugar. Já no outro lado do mundo, a Ásia fora devastada por Tamamo, o deus raposa, mas logo foi unificada pacificamente pelo shogunato. O rei Arthur e a Távola Redonda surgiram na Rússia e tomaram assim conta da região junto de uma pequena parte da Europa, formando Camelot. Já a Inglaterra dominou o restante da Europa, parte da Ásia e toda a região africana. E antes que perguntem, Camelot e Inglaterra não são sinônimos aqui. Os dois são países diferentes. Tudo isso decorreu para que no ano de 1194 as três potências assinassem um tratado para demarcar território, assim nenhuma delas poderia se expandir para outros lugares. Parte 5. Finalmente chegamos na novel. É meio irônico eu ter colocado tanta coisa até agora e só ter começado a falar da novel aqui, mas é a vida. Bom, no início de Avalon 6 Lendários é explicado diretamente a que ponto o mundo chegou. O ano é 1259, tendo se passado quase 3 séculos da colisão dos mundos, e apenas 6 dos 50 deuses estão vivos. No caso, essa novel em específico é uma excelente introdução ao universo da obra. Ela tem explicação de algumas coisas que eu falei e apresenta muitas coisas importantes no geral. Bom, não sei quantos vão ficar aqui para ouvir isso, mas eu agradeço a atenção e espero que gostem da obra se forem ler. Bom, eu me despeço e sei lá, pessoas.